no cemitério, comendo vísceras de crianças de 7 dias sepultadas. Eu ia para as sepulturas, eu abria as covas, tinha um coveiro que já fazia isso para a gente, ele ganhava, e a gente comia as vísceras em putrefação. E um dia, 2 homens pularam o muro do cemitério e foram até a sepultura que eu estava e fizeram libertação em mim. E me levaram para a casa deles. Eu fiquei 6 meses na casa deles, recebendo restauração, libertação pura. E nesses 6 meses, a minha vida mudou. O senhor acha que depois eu fui arrancado de cima de uma sepultura, me alimentando com vísceras, fazendo um trabalho de feitiçaria de alto nível, e eu já era a aeromoça da Varig. Nos meus intervalos eu era bruxa. E esses caras pularam o muro de madrugada e me libertaram. Agora o senhor acha que eu vou largar a minha igreja, os meus pastores, que arrancaram os meus demônios, me tiraram do inferno, só porque Ludmila é famosa? Não, eu vou servir o resto da minha vida a quem me libertou. Eu perguntei qual é seu nome, ela falou Meire, eu queria que você fosse me ouvir. Ele disse, mas o senhor entraria no cemitério para me arrancar? Eu falei, nossa, desse jeito não, porque não é o meu método de evangelizar. Mas eu vou fazer uma equipe para isso. Para começar a entrar no cemitério de madrugada. Eu quero perguntar aqui quem quer. Não, depois eu falo. Então, eu aprendi uma coisa ali. As pessoas que são curadas, elas não voltam para agradecer. Mas as que são libertas, elas nunca deixam quem libertar. Se você já viu algumas pessoas largaram sua igreja, largaram o seu pastor, largaram o ministério, largaram as células e foram para outros lugares, elas só queriam uma cura, elas não foram libertas. Porque um liberto tem DNA de gratidão. E é isso que a gente precisa, de DNA de gratidão. A evangelização é a arma mais poderosa que existe para a gente arrancar alguém do império das trevas e se cumprir, está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vê se isso está lá em Colossenses 1, 13. Se estiver aqui eu agradeço. Eu não sei se a pessoa da imagem está aí. Que diz assim, e ele me tirou do império das trevas, ele me transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão de todos os meus pecados. Porque ele é a imagem do Deus visível, é o primogênito de toda a criação, porque nele foram feitas todas as coisas visíveis e invisíveis nos céus e na terra, seja um trono, principado, potestade. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, mas ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas por ele. No texto, que ele me arrancou de um império, diga império. Diga para 3 pessoas, império de trevas. Para 3 pessoas, império de trevas. De onde ele me tirou? Império de trevas. Império de trevas. E ele me transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão de todos os meus pecados. Aqui mostra a ação de Jesus, para que Jesus veio. Não interessa o nível de pecado que você fez, mas o nível de pecador que você é. Você é um pecador em potencial e você tem que fugir de tudo aquilo que roube você de Deus. Você vai dizer para a pessoa ao seu lado, toda tentação
toda é tentação. uma proposta para validar o seu risco. Você só é tentado se você entrar em ambientes para ser tentado. A Bíblia diz que você tem que fugir da tentação. Você tem que romper com todos os seus amigos que te levam a pecar. Todo o contágio social que te levam a cair. E todo ambiente que contamina a sua alma, as suas emoções e os seus valores. Você tem que romper. Ele me tirou do império de trevas e ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu já estou lá. Então eu que solicito, eu que dou velocidade aos meus pés para andar em lugares e que a minha alma comece a desejar aquilo que não é mais direito dele. Quem está entendendo? Amém. Então a tentação é uma permissão minha. Eu estou andando em ambientes, fazendo coisas, inclusive acessando coisas que perturbam a minha mente e que vão apodrecer a minha alma. Mas se eu entender o tamanho e a grandeza daquilo que Deus está querendo fazer na minha vida, eu vou propiciar, eu vou entrar, eu vou contribuir para que a minha alma seja alimentada de coisas que vão ser agregadas em mim e, consequentemente, eu vou virar uma bênção para Deus. Tem gente aqui que quando começar a falar, Deus vai encher a sua boca de palavra, de vida, de autoridade, de poder. As pessoas vão ficar impressionadas com você. E a glória de Deus vai cair naquela bênção. Quem recebe? Diga comigo, a Bíblia não manda fugir do mal. Amém? Ela manda você fugir do que parece ser mal. Do mal ele nem vai para fugir. Pareceu mal, sai daí. Provérbios 1, 10. Está escrito: se o pecado estiver te seduzindo, diga para o pecado, não. Então tem uma habilidade tremenda da parte de Deus para falar não ao pecado. Romanos 6,14 diz assim: porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre você, mas você domina o pecado. Então tem alguma coisa aqui da parte de Deus que se torna maior do que ele. Entender que esse evangelho ele é tão libertador que ainda que o mundo, o diabo e a carne queiram me seduzir, eu tenho habilidades em Deus em dizer não. E ser um homem, uma mulher santa. Fazer uma pergunta para você. Você acha que é possível uma pessoa levar 1 hora sem pecar? Sim ou não? Fala com toda sinceridade. 1 hora. Sim ou não? Sim. Pode falar. Sim. Então, se ele pode levar 1 hora, ele pode levar um dia. Sim ou não? Sim. Um dia sem santidade. Sim ou não? Se pode levar um dia, pode levar uma semana. Se pode levar uma semana, pode levar um mês. Se pode levar um mês, pode levar um ano. Se pode levar um ano, você pode seguir. Jesus viveu 33 anos aqui sem nunca pecar. Todas as vezes que o diabo fizer uma proposta, O diabo já você conheceu está com tudo que não não pode e tu vai achar que não pode. E tem gente aqui que o diabo Se vai ele falou pensar. ser de santos é porque é possível E ser você santo. não mais vai ter solicitudes do diabo, porque a sua vida estará consagrada 100% a Cristo Jesus. Amém. Aleluia! Celebra por isso. Ele ensina e diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevam para que não Pequei. mas se por acaso algum dia você pecar. Temos um advogado. Então aqui tem chance de eu viver sem pecado. Eu sou um pecador em potencial. Eu posso viver pecando, mas eu sou um santo em potencial. Eu posso viver em santidade. O que está em voga aqui é que eu e você podemos decidir por uma vida de santidade todo o tempo. Então você não é um santo que parece ser santo, você é um santo que é santo.
Teve uma época que eu fazia uma dinâmica, levei isso mais de 5 anos, eu era jovenzinho, recém-casado. Eu acordava e eu chegava para o espelho e falava assim: bom dia, santo. Hoje é um dia incrível para você viver. E hoje você não vai pecar. Levei 5 anos conversando com o espelho. E aí eu formei uma identidade. Porque eu não tinha mentor, eu não tinha instrutor, não tinha discipulador, não tinha prego, não tinha como fazer pontos para não tinha restauração, não tinha libertação, não tinha cura, não tinha nada disso, eu era só batista. Batista de uma igreja batista tradicional com eco. Tradicional, Um dia Deus me passou no Espírito Santo e eu tive que aprender muita coisa. Que a igreja batista jamais me daria, que a tradição jamais me daria e que os pentecostais também não me dariam. Eu tive que correr para a palavra e Deus reforma em mim, fazer um construto de uma outra pessoa. Porque aquele que está em Cristo é uma outra pessoa. As coisas velhas não estão mais no seu passado. Tudo agora se fez novo. Então eu preciso entender que é uma novidade de vida. E eu quero dizer que quando você levantar daqui, uma novidade de vida vai encher a cidade, os lugares ambientes por onde você passar. Vai ser novidade de vida. Hoje pela manhã, tivemos uma manhã extremamente agradável, muitas palavras poderosas, sim ou não? Sim. Hoje à tarde tivemos uma tarde abençoadíssima, muitas palavras super edificantes, ainda tem vontade de jump no meio, que pegou vocês, deu uma sacudida, vocês foram muito ministrados, mas pode dar uma pausa aí pelo jump. 25 de outubro, está perto, está na porta. 25 de outubro, teremos um jump aqui em Santa Catarina, um dia mergulhado, a Larissa e o Elcio Virão, né? Estarão aqui e vocês vão beber muito da presença do Senhor. E agora à noite, já temos essa palhinha aqui sobre o poder de evangelizar. Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler um dia. Sua vida é uma mensagem. Paulo disse que nós somos a carta aberta que o mundo lê. Diga, eu sou uma carta aberta que o mundo lê. Então quando você está andando, você é uma mensagem. Eu estava com a camisa assim trabalhei no Marcos Santos, no aeroporto de Guarulhos. E eu cheguei na Starbucks. Tinha um cidadão, olhou para mim e minha camisa estava escrito atrás assim, desfrute o caminho. Aí ele falou, Abu! Aí eu fiz, Abu! Você é legendário? Eu falei, cara, o que vai dizer Abu? Você vai Abu? Tem que ser legendário. Legendinho aqui. E o pai ficou vermelho. Aí, Abu! Aí ele falou assim, eu falei, quem é que vai dar Abu por aí que não é legendário? Ele falou, eu. Eu falei, você não é legendário? Ele falou, não, mas meus amigos são. Eles suam a minha camisa. Eles suam a camisa para eu ir para o legendário. Só que toda vez que eu entro, nunca tem vaga. Eu falei, é verdade. Mas a sua montanha começa hoje. Ele falou, como assim? Deus não ia colocar eu na sua direção. Para você não sair daqui hoje, já na rota, para a maior experiência da sua vida. Ele falou, sabe, cara, eu preciso que eu venho para Santa Catarina hoje, para me divorciar com minha esposa. Eu falei, não vai não. Se ajoelha aqui, dentro do Starbucks. Ele se ajoelhou, me ajoelhei com ele, juntamente com o Marcos Santos. Oramos por ele. Ele me prometeu
que não iria se divorciar e que ele iria para a legendar. E o Marcos Santos está fazendo contato com ele e esse homem está sendo transformado. E não ser transformado, só se você não for transformado. Talvez você seja a única carta que um dia alguém vai ler. A única Bíblia que alguém vai ler. Seu testemunho. Seu cadáver. Quando Wagner tinha 15 anos, 15 para 16 anos, ele fazia parte da minha célula. Eu disse para ele, eu só lhe ensino Jesus se você ler o livro. Qual o nome do livro, Wagner? O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Quem é o autor? Sadhu Sundar Singh. Se você não ler este livro, eu não vou discipular você. Ele leu esse livro. Olha aquela época, eu não sabia nem o que era apóstolo. Já botei um cara para ler sobre apostolado. E nasceu um apóstolo na minha célula. Sadhu Sundar Singh, preso, fez um jejum de 40 dias e dava o pão e a água para o seu colega de cela. O seu colega de cela, no último dia, disse para ele, por que você não me mostra esse Jesus que você prega? Ele falou, eu estou lhe mostrando pelas minhas atitudes. E aquele homem, colega de cela, se tornou um grande evangelista. Só por um testemunho, ninguém abriu o livro, mas você pode ser o livro. Seu testemunho é tudo que o seu vizinho precisa. Seu colega de trabalho precisa. Suas amizades precisam para que Jesus seja conhecido. Agora você lê o livro, manda ele ler o livro e tem um outro testemunho contra o livro, sabe que não vale. É melhor não ter lido a Bíblia e viver a Bíblia do que estar lendo a Bíblia e desprezando a palavra. O que Deus quer é que você saiba que você é uma mensagem. Sua vida é uma mensagem. Abacuque 3, de 1 a 4. Ele disse, eu vou subir na torre de vigia, vou fazer a minha queixa e vou reivindicar os meus direitos. E Deus me respondeu e disse, você será como um odó, você será como uma carta. Os que passarem correndo vão ler a mensagem que está na tua vida. Então você é a mensagem que o mundo precisa. Marido, você é a mensagem que a sua mulher precisa. Mulher, você é a mensagem que seu marido precisa. Pais, vocês são a mensagem que seus filhos precisam. Filhos, vocês são a mensagem que seus pais precisam. Homens e mulheres de Deus que aqui estão, nós somos a mensagem que a geografia que estamos precisa. As pessoas vão mudar pelo nosso testemunho. Quem recebe, por favor, se manifesta. A última vez que eu estive na África, o ano passado, eu estou indo agora, dia 26 de junho, devido ao Congresso de Manaus, vou voar para a África, para ver meus irmãos de África. E um pastor andava 17 quilômetros todo dia para vir na igreja ler a Bíblia, porque não podia levar a Bíblia para casa. Ele andava 17 quilômetros para ler a Bíblia. A Bíblia estava rasgada na metade, assim, comida, porque eles estavam lendo tanta Bíblia que isso aqui comeu. Então não tinha mais Bíblia. E eles tinham uma Bíblia em Makua, que é a língua deles, e em português. Mas a maioria não entende português lido, porque eles falam português meio diferenciado do nosso português, embora a nação seja de língua portuguesa, mas as tribos e as comunidades falam Makua, que é a língua deles e outros dialetos das tribos. Então eu fui ao centro e eu comprei 200 Bíblias Makua, cada Bíblia a média de R$600, cada uma delas, e
Eu levei para a comunidade aquelas Bíblias. Eles, quando pegaram a Bíblia e disseram, ela é minha, eles choravam, jogados no chão, gritando, meu Deus, eu tenho uma Bíblia só minha. Hoje você pode baixar 200 aplicativos aí no seu celular. Escolher que tipo de Bíblia você vai ler. Então, até aquele dia, eu encontrei milhares de crentes naquele lugar que não tinham uma Bíblia. Qual é a mensagem? A vida deles. A minha vida é a minha maior mensagem. Sua vida é a sua maior mensagem. Quando você morrer e alguém for pregar no seu cerimonial, espero que você morra e alguém pregue no seu cerimonial. Tem esse privilégio que não, eu convido muita gente, infelizmente, não pode alguém pregar no seu funeral, não é verdade? Você sabe disso. Foi a maior estupidez da história social global. Eu sempre levo a apóstolo Celso, que a apóstolo Celso para todo mundo do céu. Eu digo, Celso, você não pode fazer isso. Vai ficar certo. Vai ficar os outros. Então você não é um bonzinho, que parece que mas a palavra da gente do céu não tem ninguém melhor que ele. Porém, eu espero que você seja uma mensagem tão poderosa que você faça muita falta. Hoje, muita gente chorava nesse ambiente com saudade do pastor Luiz, dizendo, meu Deus, ele tinha sempre. A filha dele falou, hoje na sala VIP, pastor Renê, meu pai precisava ver o senhor aqui. E meu pai precisava ver. Meu pai precisava ver esse povo aqui. Porque depois do Senhor, eu não conheço ninguém mais apaixonado pela visão do que ele. Eu falei, então eu vou contar a história. A filha dele, o Walt Disney, foi entrevistada quando inauguraram a SeaWorld. Que a SeaWorld é diferente da Disneyland. E o Walt Disney comprou aquela área toda de pântano, drenou aquele pântano e fez aqueles parques poderosíssimos para a família se divertir. E aí, uma senhora foi entrevistar a filha de Walt Disney e disse, pena que seu pai não está aqui para ver esta inauguração. A filha respondeu, se meu pai não tivesse visto, você não estaria me entrevistando. Tem coisas que eu não vou desfrutar, mas eu vi. Eu vejo esta nação gritando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Por isso nós precisamos ser alternativa à carta aberta. Agora você vai dizer com mais consciência para a pessoa ao seu lado, seja a carta aberta que o mundo lê. Seja a carta aberta que o mundo lê. Já és, né? Já carta aberta que o mundo lê. Levante a mão direita e agradeça a Deus. E diga, me ajuda a ser esta carta aberta. E comece a agradecer a Ele. Levante sua voz, comece a agradecer a Ele. Comece a agradecer a Ele. Mais alto que você puder. Espírito Santo de Deus, pelo teu amor, Senhor Deus, Senhor perfeito, Deus, obrigado, Deus, nossa casa, obrigado, nossa igreja, obrigado, Deus, pelo legado do nosso Senhor, Pai, Espírito Santo, dependemos do Senhor para tudo. Nós nascemos de novo, temos a tua vida,
Mas queremos ser uma mensagem. Uma mensagem para casa, para os nossos pais, para os nossos filhos. Queremos ser uma mensagem para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas seculares. Nós queremos ser uma mensagem em todos os ambientes que a gente chega. Que quando a gente chegar nos ambientes, o Senhor chegue primeiro que nós. Que sejamos esse pergaminho móvel e que todos vejam a tua glória na nossa vida. Que comece um tremendo avivamento a partir de nós, na oportunidade do teu nome. Amém. Aleluia. João, capítulo 1, do versículo 35 até o versículo 42, mostrando algo poderoso que tinha na célula de Jesus. A célula de Jesus é uma célula totalmente estratégica, uma célula linda, uma célula ungida, uma célula cheia da presença dele. Por ele estar presente, ele ser o próprio pergaminho, ele ser o próprio oráculo, ele ser a própria presença, ele ser o cordeiro, ele ser a palavra viva. Então ele derramou aquilo ali sobre duas pessoas que entraram na célula, e essas duas pessoas receberam tanto de Jesus que uma delas ficou na célula enquanto a outra foi buscar. Essa que ficou na célula era um mais alto, mais alto. O outro que saiu para buscar uma outra pessoa era um. Palmas ao Senhor. Então está resolvido o problema. Vocês já sabem tudo. Agora é só fazer. Aí chegou uma pessoa na cela. Chegou o Simão. Jesus olhou para ele e viu nele um. Palmas ao Senhor. Vocês estão lá. Na célula tinha um adorador, um evangelista e um apóstolo. Só que na célula de Jesus tinha um segredo. Qual é o segredo? Estava na célula de Jesus, eu disse que tem um segredo na célula de Jesus. É Ricardo. Sério? Meu Deus do céu! Olha, rapaz, eu te conheço mesmo quando você era jovenzinho. Que bom te ver. Deus abençoe aqui. Olha que coisa linda. Deus abençoe, bom ver vocês. Josué, tá vendo? Coisa boa. Eu podia ter ficou vermelho. Então, na célula de Jesus tinha um segredo, diga segredo. Qual é o segredo na célula de Jesus? Vocês não sabem? Não. Eu também não. Até que a palavra me revelou. O segredo na célula de Jesus é tudo que eu preciso, é tudo que você precisa, é tudo que nós precisamos, é tudo que formata a nossa identidade e nos constrói para ser pessoas diferenciadas, pessoas com outro nível, pessoas com outro entendimento, pessoas com outras características, pessoas com outro caráter. Na célula de Jesus tem mudança de caráter. Porque quando Pedro chegou, Jesus falou, você vai fazer parte da minha célula, mas você não vai ser mais Simão, você não vai ser mais trôpego, você não vai ser mais inconstante, você não vai ser mais levado por qualquer vento de doutrina, você não vai ter uma personalidade qualquer, você não vai ter uma cultura qualquer, você não vai ter a sua própria cultura, você não vai ter o seu próprio jeito, você não vai fazer a sua própria vontade. E aí Jesus troca a identidade de Simão para Pedro. O que tem na célula de Jesus, que toda célula precisa ter? Troca de identidade. As pessoas vão chegar na sua célula de um jeito, mas a palavra vai limpar esta pessoa, a palavra vai transformar esta pessoa, a palavra vai construir esta pessoa, e essa pessoa será uma outra pessoa. De mente. É arrancar a religiosidade. Pedro era um aventureiro religioso.
Ele era pescador, ele tinha os dotes dele, a subsistência dele, o trabalho dele, a empresa dele, como alguns teólogos dizem. Porém, Pedro era inconstante, então ele não seria um judeu autêntico, ele não conseguia entrar nas culturas pelas quais poderia ser bênção e ele tratar essas pessoas, porque ele era inconstante. E Jesus olha para este homem com a identidade deformada e diz: Simão, você vai fazer parte da minha célula, mas a partir de hoje eu vou construir você, eu vou fazer de você outra pessoa, eu vou arrancar esse medo, essa insegurança, essa inconstância e todos esses argumentos que você tem dentro de você. Todas essas perguntas sem resposta, porque Pedro é um homem das perguntas sem respostas. Ninguém perguntou mais para Jesus do que Pedro, mas ninguém deu mais respostas para Jesus do que Pedro. Pedro sabia extrair de Jesus as respostas, como ele sabia provocar Jesus com perguntas. E quando Jesus fazia uma pergunta aleatória, Pedro aventurava quando ele disse: que dizem os homens que eu sou? Ah, que tu és uma espécie de profeta, tu és como João ou Batista, tu és como Jeremias, tu és como... Não, eu quero saber de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou isto, Pedro. Bem-aventurado é você. Então Pedro era o homem dos mistérios, porém ele era o homem da confusão. E quando chega ali na cela de Jesus, Jesus olha para um homem chonado, um homem cheio de vontade, um homem que queria ser construído, um homem que estava disposto ao novo, mas ao novo correto. E Jesus disse: você não pode ser um novo correto com essa cultura ruim aí dentro, com essa sua identidade, com essa sua maneira de pensar, com essa sua maneira de agir. Então eu vou fazer de você uma outra pessoa. Eu vou arrancar esse Simão aí de dentro e eu vou plantar um Pedro aí dentro. E você vai ser o meu porta-voz quando você passar. Então a célula de Jesus é o lugar onde se transforma a identidade. As pessoas na célula de Jesus não são as mesmas. As pessoas na célula de Jesus, elas não têm a mesma forma de raciocínio, porque elas começam a raciocinar por princípio bíblico, por valores e por verdades. Pedro já não respondia em cima do que ele achava, mas ele respondia: assim diz o mestre, assim diz a palavra, assim diz o Senhor. Então Pedro se tornou uma identidade transformativa, mais poderosa da história do que todas as outras histórias, por causa daquilo que Jesus construiu na vida dele. Um choque logo na entrada. Imagina alguém chegar na sua célula, quando chega na porta: você é fulano, filho de ciclano, mas você é cheio de... E você também tem. E tem mais isso. E tem mais isso. E os dois olhando: que isso? Que palavra revelada é essa? Isso foi tão impactante que os judeus, para eles, tudo fazia sentido. E uma delas era a revelação de identidade. Você é filho de Jonas. Deu para ele a identidade do pai. E pela identidade do seu pai, muita coisa tem sido atrapalhada na sua vida. Mas agora você vai ser uma rocha que vai sair de mim. Tudo que você vai ser daqui para frente vai ser construído em mim. Não vai ser uma construção qualquer. Eu sou a rocha de esquina. Eu sou a pedra angular. Eu sou a pedra que os homens se escandalizaram por causa dela. Mas ela é a pedra que vai salvar a humanidade. Isso a gente vai vendo como ele é tão categórico em construir pessoas. Porque a função do reino só é verdade se a gente olhar para uma pessoa e a gente conseguir ver Jesus e a identidade do reino dessa pessoa. Eu tenho um amigo que ele foi expulsar um demônio. E quando ele foi expulsar um demônio, ele falou: em nome de Jesus, você vai sair. O demônio falou: você? Quem é
é você? Eu vou contar aqui para todo mundo quem você era, então pode contar. Pode falar. E o diabo começou a falar a vida desse rapaz. Não terminou, o rapaz falou, terminou, você falou tudo que eu era. Esqueceu de algumas coisas. Que eu posso até te lembrar. Ou que talvez você nem saiba, diabo, que eu fiz. Mas ele está falando exatamente de quem eu era. Pois eu vou lhe lembrar de quem eu sou. É exatamente de quem eu sou que eu digo, na autoridade do nome de Jesus, sai! Todas as vezes que o diabo lembrar o seu passado, lembra o futuro dele. Porque o seu passado estava condenado no inferno de trevas. Agora você está no reino do Filho do seu amor. E ele agora é perturbador. Perturbador das almas. Mas ele tem uma condenação eterna pela frente. Então o futuro de Satanás é no lago, com fogo e enxofre, chamado inferno. Então quando o diabo te lembrar o teu passado, sorri para ele, eu vou te lembrar o teu futuro. E lembre para ele o teu futuro em Cristo Jesus. Em estilos diferentes, você é nascido da aliança, então celebra, por favor, em nome de Deus. Você que tem passado por algumas guerras, diga eu. Guerras muito grandes, digam eu. Só que passam por guerras, digam eu passo por guerras. Então, se você passa por guerra, toda guerra existe um inimigo, sim ou não? Não existe guerra que não seja disputa de um território. Então vou lhe dar uma lição hoje. O inimigo que está te perturbando, ele vai ser usado para te mostrar coisas que você nunca viu. Porque os inimigos, eles são arautos. Eles anunciam uma colheita de um território que nós não sabíamos que tínhamos e que vamos ter. Eles são programadores. O inimigo gosta de falar daquilo que a gente tem, que a gente não tem, daquilo que a gente é, que a gente ainda não é. Eles começam a falar de uma forma aparentemente pejorativa, mas vira bênção. O inimigo é tão sério que Jesus disse: não amaldiçoe o seu inimigo, abençoe e ore por ele. Só quem tem uma nova identidade tem capacidade de orar por inimigos, por pessoas que nos perseguem. Ele diz que aqueles que te perseguem, abençoe eles. Não é fazer declarações proféticas. Sua velha identidade não faz isso. Sua nova identidade age nessa direção, abençoando as pessoas que te maltratam, as pessoas que falam mal de você no Facebook, no Instagram, no Twitter, sei lá em que mais. Então você fica sendo perseguido por todo lado, achando que você é vítima. Nada. O inimigo está lhe promovendo. O inimigo é necessário. E eu vou provar para você. Preste atenção nisso, nunca mais esqueça. Se não fossem 10 irmãos perversos, não teria nascido com José. Aqueles 10 irmãos que se levantaram contra José, extraíram para fora a natureza de José, a nova identidade de José, a essência de José e o líder que estava guardado dentro de José. Então os inimigos acordam a liderança que tem dentro de você. Se não fosse Nabucodonosor
teria nascido um homem especial, chamado Daniel. O inimigo Nabucodonosor não sabia que estava despertando um governo dentro de um líder. Um governo dentro de uma pessoa chamada Daniel. Daniel foi o mais sábio da história. Depois Salomão, ponto e vírgula, depois eu converso sobre isso. Porque o sábio não é aquele que começa sábio, é aquele que termina sábio. E aí, esse homem agora está ali, e por causa de um rei perverso, Nabucodonosor, nasceu Daniel. Se não fosse um Judas tão ruim, não teria nascido Jesus. Não teria tido a redenção. E nós não teríamos chegado ao Calvário. Às vezes nós precisamos do inimigo para acelerar o processo da nossa vida. O inimigo é tão bom que Deus fez um para ele. Se o inimigo não fosse bom, para que Deus queria um. E se o inimigo não fosse útil, porque Deus vai no mantém, pois o inimigo está trabalhando para você e você não sabe. Todas as vezes que se levantou o inimigo, agradeça a Deus. Porque algo novo vai acontecer no seu tempo. Não tem medo dos inimigos que aparecem no caminho. Essa é a diferença de chegar um Simão, porque Simão ia entregar de imediato e dizer, eu não consigo, eu não vou, etc. Porque tem uma hora que ele foi Simão. E a natureza de Simão apareceu e Jesus olhou para ele e o galo cantou 3 vezes. Quando você quiser negar a sua natureza, o inimigo vai superpujar a sua unção, a graça que está sobre você, a sua liderança, a chamada e aquilo que você tem da parte de Deus para realizar um grande projeto. Porém, quando você entender que o inimigo será usado para que os projetos de Deus se cumpram. Por exemplo, a maioria que está aqui, o diabo perturbou tanto a sua vida que você morreu e aceitou Jesus. Funcionando com Deus vivo. A gente tem que entender isso, que o diabo trabalha para Deus. Deus não paga salário para ele. Mas ele trabalha para Deus. Os inimigos trabalham de graça para nós. Presta atenção. Você está dizendo aí, esses inimigos vão se levantando, começa a glorificar Deus. Obrigado, Senhor. Porque algo poderoso vai chegar. O meu território vai ser ampliado. A conquista será maior do que eu imagino. Chegou a hora que eu vou me mostrar. Eles estão anunciando que tem algo e eu vou receber uma coisa. Sandália,
prodígios, maravilhas e milagres. Nasceram em Jesus, nascem adoradores. Nasceram em Jesus, nascem evangelistas. Nasceram em Jesus, nasce o apostólico. Nasceram em Jesus, nasce uma nova identidade. De homens que vão vencer o inimigo. De homens que entendem que o inimigo é necessário para que eu possa vencer todas as minhas guerras e batalhas. Que eles serão úteis. Que Deus utiliza os inimigos para promover meu outro território. Chegou o tempo de avançarmos e fazer uma conquista sobrenatural e extraordinária, acima do visível, do tangível, do palpável. Aquilo que está para ser feito é muito mais extenso e maior do que tudo que você já sonhou. Todos creem e recebem, e quando dão um grito no